Programa Palavra Espírita. Apoio Cultural. Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina. Odontologia Lauda. O implante que se transforma em sorriso. Goods e Cook Casa Criativa. Agora juntas para lhe surpreender ainda mais. Sociedade Espírita Luz e Caridade. Estamos iniciando mais um programa Palavra Espírita pela TV Santa Maria, canal 19 da NET, agradecendo aos nossos apoiadores culturais, que são eles a Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina, Odontologia Lauda, o implante que se transforma em sorriso, Goods e Cook Casa Criativa, agora juntas para lhe surpreender ainda muito mais, e Sociedade Espírita Luz e Caridade, situada na rua João Schwetz, número 181, no bairro Rossato, aqui em Santa Maria. Antes de iniciar propriamente dito o meu comentário de hoje, me permita, aliás, eu digo sempre a mesma coisa, né? Aliás, como eu sempre faço, pedir a você que me assiste e que se gosta do programa, que se inscreva no canal, curta e compartilhe o nosso conteúdo para que a gente possa levar o aspecto doutrinário da doutrina espírita, os preceitos e também a lógica espírita para muito mais pessoas. E se você gosta do programa, também não esqueça de ativar o sininho que aparece aí na sua tela para receber as notificações assim que sair um vídeo novo. E outra coisa, agora pessoal, quero enviar um abraço muito fraterno pro Luciano Camilotti, que outro dia muito gentilmente me abordou no mercado aí da cidade e disse que assiste o programa pela TV todas as segundas-feiras. As segundas-feiras é quando o programa inédito vai ao ar pela TV Santa Maria, canal 19 da NET. Luciano, muito obrigado, um abraço, como eu já disse antes, um abraço muito, muito fraterno para você e muito obrigado pela audiência. Bem, dito isto e feito esse agradecimento, agora sim vou entrar no meu comentário de hoje. Pois hoje eu vou falar sobre doença, mas não as doenças do corpo, essas que são curadas, felizmente, pelos médicos e pelos remédios de farmácia. Não é sobre essas doenças que eu vou falar, e sim vou falar sobre as doenças da alma. Em outro entendimento, as doenças do espírito. Essas doenças, é bom que se diga, não surgem aqui nesta vida presente, nesta encarnação. Não, essas doenças, a pessoa já nasce com elas e este é um dos motivos pelos quais esses doentes, que somos todos nós, aliás, todos nós somos esses doentes, logicamente que uns mais, outros menos, é que nós reencarnamos aqui nesta escola e também hospital de doenças da alma, chamado planeta Terra. Estamos aqui exatamente para tratar essas doenças que os remédios das prateleiras das farmácias não curam. Do corpo, tem pessoas que nascem e morrem sem contrair uma doença grave, mas do espírito, da alma, todos nós, em graus diferentes, somos enfermos. É preciso, porém, deixar bem claro que essas enfermidades são próprias das fases do ser humano que
está sempre em constante evolução. Agora, já que eu falei em doenças da alma, quais são essas doenças do espírito, por exemplo? São elas, entre outras, claro, uma enormidade, o orgulho, a mágoa, o egoísmo, a inveja, a intolerância, o mau humor e várias outras que a gente sabe e que não pertencem ao corpo, e sim são doenças próprias do espírito, próprias da alma, da nossa alma. Pois é exatamente sobre essas doenças que eu vou falar hoje. Então, dito isto, e para iniciar, eu vou começar falando sobre uma das doenças espirituais mais comuns no ser humano. E qual é essa doença? Essa doença é a mágoa. Pois a mágoa, segundo a ciência, é um sentimento provocado por alguém como, por exemplo, provocado por uma decepção, por uma quebra de confiança, uma ofensa, enfim, existem várias formas que fazem com que a mágoa se instale em nós. Mas, na visão espírita, a mágoa não é causada por outra pessoa. E aí você pode se perguntar, como é que não é causada por outra pessoa se é uma outra pessoa que me magoa? E aí eu respondo, não é causada pelo outro, por outra pessoa, quem magoa você. Você que acordou esse sentimento que estava, digamos, dormitando dentro de você. A mágoa só existe dentro de nós. A gente não diz, fiquei magoado, me magoei. Pois é. Vou dar um exemplo que eu vi, não lembro onde, sobre a mágoa. Não me lembro se foi eu li em algum livro, vi na TV, enfim. Mas é um exemplo que eu acho que cabe bem no nosso assunto aqui hoje. Se você tem um ferimento nas costas e alguém, sem saber do seu ferimento, lhe dá um abraço, você vai sentir dor, não é? Pois é. Talvez você até culpe essa pessoa pelo ato dela ter lhe dado o abraço. Porém, você não pode esquecer que a dor que você sentiu não foi causada pelo abraço, e sim pelo seu ferimento. O que quer dizer o seguinte, que se o seu machucado, o seu ferimento nas costas não existisse, o abraço não lhe faria sentir dor. E o que eu quero dizer com isso? Quero dizer é que, no caso da mágoa, esse ferimento, esse machucado do espírito está dentro de você. É você que tem que tratá-lo. Não esqueçamos que um dos produtos amargos que nos trazem infelicidade, são exatamente as nossas mágoas com os amigos, com os colegas de trabalho, com os nossos irmãos dentro de casa e até muitas vezes, até mesmo com os nossos pais. Nós, pelo atraso nosso, espiritualmente falando, não nos damos conta de que a mágoa é resultado direto das nossas expectativas que não se realizaram com respeito às outras pessoas. E por incrível que pareça, também a respeito, muitas vezes, de nós mesmos. E aí o que surge? O que surge aí? Aí surge o quê? A frustração. E geralmente, nas frustrações, temos a tendência de quê? De culpar alguém. É lógico. Raramente nós nos culpamos por alguma coisa. E sim, temos por hábito culpar os outros.
Estamos assim, digamos, tão poluídos de energias negativas que não nos damos conta de que é exatamente nos conflitos de relacionamento, que temos a chance, que temos a oportunidade de identificar as origens das nossas aflições. Não percebemos que a mágoa, com o tempo, ela pode se transformar em rancor, em aversão e até mesmo em ódio. Se não tratarmos a mágoa enquanto é tempo, ela permanecerá viva dentro de nós, corroendo, infelizmente, corroendo os nossos sentimentos e nos fazendo infelizes. Por isso, de vez em quando pergunte a você mesmo se você é uma pessoa, eu vou colocar entre aspas, se você é uma pessoa magoável. E aproveite, já que você teve a coragem de lhe fazer essa pergunta, aproveite e se indague. Por que você está deixando se magoar com tanta facilidade? Gente, nós nascemos aqui nesta escola de almas, nesse hospital espiritual, com todas as ferramentas para sermos felizes. O que talvez a gente precise é aprender a trabalhar com essas ferramentas. E para trabalhar com essas ferramentas, isso só depende de quem? Logicamente que só depende de nós mesmos. Então, procure tratar a sua mágoa alojada aí dentro de você. Você vai viver muito melhor. Outra doença do espírito que eu vou falar hoje, a crítica. E cá para nós, né? Todos nós, claro que uns mais, outros menos, mas todos, em algum momento, em determinada circunstância, nós não conseguimos frear a nossa boca e deixamos sair uma crítica não construtiva, para não dizer crítica destrutiva. Essa crítica é característica de pessoas, normalmente, que não conseguem realizar aquilo que criticam nos outros. Os críticos, se você parar para observar, são pessoas especialistas em detectar e resolver problemas que não lhe dizem respeito. E, contrariamente, possuem uma grande dificuldade em aceitar a sua própria problemática existencial. A tendência de nós em julgar e criticar os outros, com intenção maldosa, inclusive, às vezes, recebe uma outra denominação chamado o quê? Chamado malícia. Em outras palavras, a pessoa que age assim, vê os outros com os olhos da própria maldade. A malícia é própria de pessoas ainda muito atrasadas, logicamente que espiritualmente falando, né? Claro que não se deram conta de que vivemos em um mundo de diferenças. E por isso não podemos querer que todas as pessoas que nos rodeiam e que temos, de alguma forma, a interação com elas, que elas pensem e agem como nós, conforme a nossa maneira de entender o mundo, as coisas e as pessoas. E trago aqui para encerrar sobre esse defeito humano que é a crítica, um exemplo de como a nossa tendência é sempre enxergar o lado menos bom, aquele que aciona exatamente o gatilho da crítica. E isso que eu vou trazer aqui, que na verdade é uma historinha bem pequenininha, eu li numa postagem da internet, uma postagem da Federação Espírita do Paraná. E a historinha é mais ou menos a seguinte, é claro que eu não vou contar ipsis liter conforme está, eu trouxe aqui de forma mais
condensada para vocês. Uma senhora foi convidada para dar uma palestra em determinado local, cujo auditório estava completamente lotado. Ao chegar, a senhora essa cumprimentou a todos com uma saudação, como é muito normal de pessoas educadas, e de imediato retirou os livros e uma jarra de água que estavam sobre a mesa, deixando apenas a toalha branca que forrava a mesa. Em seguida, ela abriu uma sacola que ela trazia e retirou de dentro da sacola alguns objetos. Retirou uma lâmpada que acendeu em cima da mesa. Retirou também da sacola dezenas de pérolinhas. Só não me pergunte se eram imitação ou eram pérolas de verdade. Retirou dezenas dessas pérolas e começou a enfeitar a mesa junto com as pérolas, flores coloridas e perfumadas. E em seguida, colocou sobre a mesa um exemplar de O Novo Testamento, em uma capa muito dourada, muito linda. Diante do assombro de todos, retirou um pote de vidro, com uma lagartixa dentro do pote e depositou sobre a mesa. Somente após ter feito tudo isso, é que se dirigiu ao público e perguntou: o que é que os senhores e as senhoras estão vendo? E a Assembleia respondeu assim, quase que de forma unânime. A maioria das pessoas responderam: uma lagartixa. Passado alguns momentos, a expositora falou o seguinte: assim é o espírito da crítica destrutiva. Ninguém enxergou a toalha de seda sobre a mesa, ninguém, eu estou com a historinha na cabeça, ninguém viu a toalha branca que cobre a mesa. Ninguém viu as flores e nem sentiram o perfume maravilhoso que elas exalam. Ninguém percebeu espalhadas sobre a mesa, sobre a toalha branca, as pérolas lindas, obras magistrais das ostras do mar. Ninguém também percebeu o livro do Novo Testamento e nem a luz faiscante que acendia no início. Mas, em contrapartida, disse ela, não passou desapercebido aos olhos dos críticos da maioria a pequena lagartixa. E sorridente, concluiu a sua exposição dizendo: não tenho mais nada para dizer. Muito obrigado, e retirou-se. Gente, sobre a crítica, seguindo o exemplo da palestrante da historinha, eu também encerro aqui, para passar para uma outra doença do espírito. E essa outra doença do espírito é uma coisa muito, muito, muito em voga hoje, fundamentalmente no Brasil. Chama-se intolerância. E começo dizendo que essa doença espiritual, a intolerância, se proliferou, se alastrou no Brasil de forma assim, geométrica. À primeira vista, parece ter havido um retrocesso no comportamento e entendimento do ser humano no que tange a sua relação com o outro, com as outras pessoas. Essa doença, seja qual for o tipo de intolerância, já desencadeou ao longo da história da humanidade vários casos de verdadeiras tragédias humanas nos seus mais variados aspectos, em todas as épocas. Hoje, todo mundo reconhece isso, o racismo é uma das mais fortes intolerâncias do mundo, seguindo muito de perto pela ideologia política partidária, principalmente no Brasil.
Parece que o problema da intolerância é cíclico. Em outros tempos, mas nem tanto tempo assim, a maior intolerância também no Brasil era a intolerância religiosa. O Espiritismo, e a história está aí para contar, desde o seu surgimento, teve que lidar com inimigos poderosos. Hoje em dia, lógico, felizmente, já não existe mais essa, como é que eu diria, essa perseguição declarada como aconteceu em outros tempos. Gente, ser tolerante, respeitando as opiniões diferentes, em todos os campos do pensamento humano, é fundamental para quem deseja viver bem e viver em paz consigo mesmo e viver em paz em sociedade. Mas, infelizmente, o que se vê hoje é o acirramento das diferenças para quem pensa diferente, até, desculpe a redundância, com relação às posições ideológicas, principalmente, como eu disse antes, e todo mundo deve ser testemunha disso, as posições ideológicas no campo da política. Esquecemos, inclusive, nós espíritas, que de todas as liberdades, a mais importante é a liberdade de pensamento. Você já percebeu que somos tolerantes para com as nossas falhas, as nossas imperfeições? Pois é, o grande problema, e é aí que está a nossa imensa dificuldade, é ter com os outros a mesma complacência que temos conosco. Agora, só um detalhe que eu quero esclarecer para não ser mal entendido, porque nos dias de hoje, qualquer coisa fora do contexto dá problema. E o que eu quero esclarecer é o seguinte: ser tolerante com os outros não significa compactuar com os erros, ou seja, passar pano, como se diz modernamente, tolerando passivamente o erro alheio. Claro que não. E para finalizar, encerro dizendo o seguinte: a prática da tolerância é um dos objetivos da encarnação, da minha, da sua, de todos nós, e que deve ser perseguido não somente para nos melhorarmos enquanto espíritas, mas também para que possamos viver em paz e em harmonia com o mundo em que vivemos, e também e principalmente com as pessoas com as quais nós convivemos. Pense nisso. Muito obrigado, um abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau. Programa Palavra Espírita. Apoio Cultural. Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina. Odontologia Lauda. O implante que se transforma em sorriso. Goods e Cook Casa Criativa. Agora juntas para lhe surpreender ainda mais. Sociedade Espírita Luz e Caridade.